Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios do canal 58. E olha, gente, eu estou saindo agora da Câmara Municipal de Guarulhos, onde nesse momento estão discutindo o aumento dos subsídios dos vereadores, secretários municipais, secretário adjunto, coordenadores e também do prefeito. Havia um projeto de lei que pedia readequação, né, salarial das autoridades de Guarulhos. Né? Então, deu uma reviravolta muito grande lá e agora os vereadores estão tendendo a não dar aumento para ninguém, congelar os salários das autoridades por 4 anos, sem ninguém, sem um centavo de aumento. Hein? Bom, vamos ver o que vai dar, né? Os próximos vereadores vão sentir isso na pele, vão ter que gastar um pouco menos. Bom, mas voltando aqui para o programa, hoje trazemos mais uma convidada para discutir a cidade de Guarulhos. E cidade de Guarulhos que tem sofrido muita coisa, está precisando de pessoas com ideias novas, pessoas que saibam conhecer a cidade direitinho e a propor soluções diferentes. Hoje nós trouxemos uma pessoa que trabalhou mais de 3 anos no Fundo Social de Solidariedade e conhece bem as agruras de que muito guarulhense passa. Hoje estamos recebendo Genilda Bernardes. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento. Bom, nós estamos chegando no frio, não é isso, Genilda? No frio, e tem muita gente passando necessidade. O Fundo Social ele acaba ajudando um pouquinho nesse momento, não? Você que já trabalhou, passou por 3 invernos. Sim, nós temos lá uma política no período de inverno que é de distribuir em 10 pontos da cidade, onde estão a população mais carente, a gente distribui a sopa acompanhado de pão. E desde o ano passado nós inovamos também e começamos junto com a distribuição de pães e sopa, a distribuir também os agasalhos para aquelas famílias que estavam precisando. Então, já iniciou agora semana passada, foi a abertura da distribuição de sopa, então todos os dias está acontecendo, cada dia num ponto da cidade, a distribuição de sopa, agasalho e pães para todo mundo. Além do restaurante de R$1, que todos os dias das 5 horas até as 7 da noite, oferece sopa e pão a 40 centavos. E para os moradores de rua, a gente também distribui os cobertores diariamente. Genilda, me deu o seguinte, a impressão que eu tenho, né, é que as pessoas mais necessitadas, as pessoas de ruas, elas acabam se concentrando ou na região central, ou pelo menos nos pontos mais centrais da cidade, seja na Vila Galvão, seja no centro mesmo da cidade de Guarulhos, seja nos bairros dos Pimentas, mais na região central, São João. É isso mesmo? Não, olha, na verdade, os moradores de rua eles se concentram nos centros comerciais. Muito mais no centro de Guarulhos, porque o movimento é muito maior. Mas ele costuma se concentrar onde estão os centros comerciais. Pela simples razão de que ele pode vender as coisas no farol, que ele pode estar recebendo mais donativos. E também por opções também, viu, Samuel? Porque precisa quebrar alguns estigmas dos moradores de rua na cidade de Guarulhos. Eu ouço muito por aí as pessoas questionando por que tem moradores de rua na cidade de Guarulhos. Bom, a cidade de Guarulhos e a prefeitura ela não responde pela quantidade de moradores de ruas que existem, mas ela responde pela política de assistência a esses moradores. E nós temos lá um albergue hoje com 180 leitos, que foi recentemente reformado pelo prefeito Sebastião Almeida. Nós temos lá agasalhos diariamente, são colocados agasalhos pelo Fundo Social para que os moradores possam tomar banho e se trocar. É oferecido janta e acompanhamento familiar e também do morador de rua. Agora, existe uma parcela que está na rua porque é usuário de droga, porque tem problemas familiares, mas tem aqueles também poucos, mas também que é por opção. E esses não querem, por mais que o governo invista, por mais que o governo faça o acolhimento, ele insiste em continuar na rua. É uma opção de vida deles mesmo. Poucos que são esses casos, mas existem de fato. E eu acho que Guarulhos é uma das poucas cidades que trata o morador de rua como um ser humano. Porque... Mas existem críticas, né, dizendo que o governo não investe o suficiente. Não é verdade. Eu acho que assim, uma política pública ela não é uma ação isolada. Né? Nós temos hoje o albergue, nós temos o atendimento para eles com refeição, nós temos o Bolsa Auxílio Desempregado, que quando o morador de rua ele é acolhido, ele também é encaminhado para esse programa. Lá ele tem curso de qualificação profissional, lá ele tem
a oferta da própria Bolsa. Lá ele realiza um trabalho para a prefeitura, se ele quiser se adequar a esse programa. É prioridade nesse programa a entrada do morador de rua. Então não é verdade que é só uma ação isolada. Agora, é preciso fazer algumas outras coisas. Nós estamos rediscutindo, inclusive no governo, muitos moradores de rua, eles querem estar num espaço deles. Nós estamos discutindo isso, nós vamos ter que achar outras saídas, porque o que nós aprendemos nesses 4 anos é que não dá para você tratar o morador de rua como se todos fossem iguais. Os mesmos motivos que o levaram na rua, ou a mesma política serve para reintegrar todos. Todo mundo vê o que está na rua, mas muitos moradores de rua já foram reintegrados. Domingo retrasado, 2 casais de moradores de rua se casaram no casamento coletivo, estão morando junto na residência deles, porque entraram para o programa Bolsa Auxílio, se capacitaram, receberam o benefício do governo para que pudesse se ajustar e estão agora caminhando com as próprias pernas. Então, é verdade que nós precisamos, no próximo período, pensar nessa diferença entre uma pessoa e outra. Então vai ter que fazer várias tentativas, e a política pública é isso mesmo. Você cria um modelo, ela serve para uns, o outro não se adequa, você tem que ir buscando respostas, mas eu acho que o governo do Sebastião Almeida investiu muito, melhorou muito. Não tratamos o morador de rua como se ele fosse um lixo que tem que ser jogado para as periferias ou para as cidades vizinhas. A gente acolhe o morador de rua e tenta dar para ele uma oportunidade. Acho que esse governo vem fazendo bem. Bom, eu queria saber o seguinte, existe um mapeamento para saber quantos moradores de rua existem na cidade de Guarulhos? E qual foi o investimento, por exemplo, no último ano? Sim, olha, na verdade, a política do morador de rua é a política da Secretaria de Assistência Social. O Fundo Social é parceiro e atua em algumas partes do plano. A Assistência Social fez o mapeamento, a abordagem que eles falam, a abordagem social com cada um dos moradores de rua. Agora, nós passamos recentemente por um fenômeno, né? Na capital, no estado, aqui na cidade de São Paulo, o morador de rua foi praticamente enxotado da cidade. E isso aconteceu também, fez com que eles viessem também para cidades que estão ao entorno de São Paulo. Porque, óbvio, se você é tratado como todos eles como marginais, bandidos, escorraçados, não tem para onde você se recorrer, você vai se aproximando de lugares onde você é tratado como ser humano. Então, Guarulhos passou por esse fenômeno no último ano. Por isso que o pessoal fala assim, aumentou o número de moradores de rua. Não é verdade. Na cidade de Guarulhos, moradores de ruas da cidade de Guarulhos não aumentou, diminuiu. O que nós tivemos foi esse fenômeno não foi só Guarulhos, todas as cidades que estão em torno de São Paulo acabou sofrendo esse impacto da política da limpeza social que o governo do Kassab fez em São Paulo. E é caro fazer esse tipo de serviço? Não, não é caro. Não é caro, porque veja bem, olha, nós temos o programa social, se bem que eu sempre acho que investir no ser humano nunca é caro. Porque para uma cidade se desenvolver, para que nós possamos ter aquela cidade dos nossos sonhos, que é uma cidade limpa, bonita, com segurança, com desenvolvimento econômico e social, é preciso investir no ser humano. Então, eu defendo que tudo aquilo que você investe no ser humano não é caro. Agora, na política de moradores de rua nossa, é uma das políticas mais baratas que nós temos. Porque o que a gente faz? Nós temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, nós temos um médico de rua, que aborda cada morador de rua, faz o diagnóstico, faz os encaminhamentos, a gente encaminha para CAPS para fazer acompanhamento de alcoolismo, droga, ele é absorvido no albergue para pernoitar, é um lugar que ele só pernoita, para que ele possa dormir, se alimentar. E a gente ainda oferece para eles, caso ele se enquadre nos critérios, o programa Bolsa Auxílio Desempregado, para que ele receba uma bolsa, possa devolver para Guarulhos isso numa atividade social mesmo, e ao mesmo tempo ele pode estar adquirindo um novo conhecimento e uma nova profissão. Bom, nós estamos conversando com Genilda, ela que foi coordenadora do Fundo Social por mais de 3 anos e 3 meses, alguma coisa nesse sentido. Bom, a cidade de Guarulhos acabou fazendo um trabalho interessante com relação aos restaurantes populares, né? Nós temos um aqui na região central e um em Cumbica. Quando é que sai aquele do Tabuão que muita gente tem falado? Olha, a do Tabuão está previsto agora para agosto, porque lá é uma obra extremamente grande. É um restaurante que vai estar servindo 3.000 refeições e lá, Samuel, vai ser o primeiro modelo de restaurante popular
já nos moldes do novo programa de segurança alimentar do governo federal. Porque lá vai ter o atendimento de restaurante, ao mesmo tempo vai ser uma escola de aprendizagem para cozinheiro, garçom, barman, todo o sistema produtivo de um restaurante, toda a cadeia de atividade de um restaurante, os alunos vão aprender lá dentro. E lá vai ter uma padaria e também curso de panificação. Então, além de oferecer a refeição, ele vai ser um belo posto de atendimento profissional para aquela região do Taboão e para outras regiões também. Então, está demandando, lá também vai ter um fácil, o fácil do Taboão também vai se acoplar lá. E vai ser um grande centro, vai ficar uma obra muito bonita. Como é uma obra grande, ela passa, às vezes, por alguns atrasos na entrega. Então, a gente teve problema aí de medição da empresa. Foram 4 empresas que nós tivemos que repassar, porque a burocracia, às vezes, exige que você tenha que acompanhar todos as etapas, para que no final você não faça alguma coisa incoerente com a própria legislação. Então nós levamos muito tempo para conseguir construir esse restaurante, mas ele está na fase final. Em agosto, eu não tenho dúvida que nós iremos inaugurar talvez o maior restaurante do governo, em parceria com o governo federal do estado de São Paulo. 3.000 refeições diárias. Bom, devido à quantidade de pessoas, você defenderia também um restaurante nesses moldes, ali na região dos Pimentas, por exemplo, já que tem pessoas muito carentes naquela região e também uma região muito grande. Você acha que é necessário? Você acha que pelo menos um estudo mereceria? Olha, a gente fez esse estudo, nós definimos mais 4 regiões ainda que é necessário que você pudesse levar o restaurante popular de R$1. Porque as pessoas têm que entender assim, qual é o investimento do município? Ao você colocar um restaurante popular, onde você oferece uma refeição nutricionalmente balanceada a R$1, você está evitando as famosas doações de alimentos, cestas básicas, e as pessoas têm um lugar para comer uma comida nutritiva, a preço popular. Não é só para aquele que... não é só para o que está passando fome. O conceito do restaurante é para todo mundo, é para garantir uma alimentação saudável para os nossos habitantes. Quando você garante uma alimentação saudável, você diminui os custos na saúde, problemas de nutrição, nós temos graves problemas de obesidade, anemia, tudo isso você consegue controlar melhor quando você oferece uma comida acompanhada pelo nosso sistema. Agora, a gente fez um estudo, a gente apontou, Pimentas precisa, Cumbica precisa, essa região aqui do Padre Bento precisa e Bom Sucesso precisa. Porque o conceito do restaurante é assim, ele só pode ser construído se tiver naquele local muitas residências, pessoas necessitadas e muitas empresas e trabalhadores. Então tem que estar na concentração onde tem grandes empresas e onde tem o maior número possível de trabalhadores, porque é para essa parcela que ele é destinado. Agora, eu venho defendendo também, e também ficou pronto esse projeto no Fundo Social, e foi também recentemente aprovado no plano de governo do prefeito, que nós temos que começar a investir nos mercados populares. É um conceito muito interessante, nós temos ainda algumas coisas para ainda discutir de como que você implementa, mas a ideia é que a gente possa implementar um mercado popular onde as pessoas de baixa renda, tipo as pessoas que estão no Bolsa Família ou em outras, na mesma categoria de renda, elas possam se tornar uma espécie de sócio do mercado e comprar a cesta básica a preço sem atravessador. Que o poder público possa comprar e vender sem o atravessador no meio para que ela possa adquirir a sua cesta básica mais barato. Talvez seja o próximo passo na nossa política de segurança alimentar do município. É tornar o alimento acessível a todos. Ideia interessante. Bom, estamos conversando aqui com a ex-coordenadora do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Guarulhos. Vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos ficar mais um bloco com Genilda Bernardes. É um minutinho só. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil
mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre de volta aos estúdios do canal 58. Olha, avise seus amigos que em sinal aberto, tá? Tem muita gente nos assistindo via Facebook, via internet e também via net cabo, né? O canal 9 e o canal o 9 o digital e o 19 analógico. Mas aviso o pessoal que também é possível assistir no canal 58 UHF, sinal livre, tá? É só você direcionar a sua antena aqui para a região do Picanço da cidade de Guarulhos. E hoje nós estamos aqui conversando com Genilda Bernardes, ela que foi coordenadora do Fundo Social de Solidariedade aqui na cidade de Guarulhos. Tem muita gente que discute, olha, tem bêbado ali na praça, tem tanta coisa, mas a cidade também tem outros problemas. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que tem dois pontos importantes que a cidade de Guarulhos tem que começar a se preocupar, né? Terceira idade e também a juventude. Juventude que vem sofrendo muito, principalmente na questão de educação, né? Muitas vezes o Estado não consegue dar uma educação equilibrada. Pelo menos nos últimos anos, a questão tem ficado cada vez mais complicada. A cidade de Guarulhos tem investido muito na educação, mas ali na base, né? Até o quarto ano, quinto ano do ensino fundamental. Mas como é que o município vai poder ajudar uma juventude, já que nosso orçamento não é tão grande, Genilda? Olha, eu defendo, Samuel, que assim, a política de inclusão social não é isso que o fundo faz, mas é também oferecer oportunidades para os jovens. Acho que nós demos um grande avanço esse ano no governo, nesse período, né, com a Coordenadoria da Juventude, que foi criada, com a formação profissional, que foi um grande investimento. Nós pulamos aí de 12 cursos que a Prefeitura oferecia, para hoje, se você for somar Secretaria do Trabalho, Fundo Social e demais secretarias, a gente chega hoje a mais de 50 cursos oferecidos para a nossa juventude. Agora, é preciso avançar em espaços. Acho que hoje o que nós estamos precisando não é pensar só no jovem do ponto de vista da oferta da formação profissional, mas você precisa pensar no jovem num espaço onde ele possa compartilhar conhecimento, compartilhar cultura, onde ele possa exercer a sua expressão de forma saudável, porque se você não cria e você não oportuniza isso para os jovens, eles vão procurar isso em outros lugares. Então, eu acho que a Prefeitura, no próximo período, nós vamos ter que investir mais nessa política. Eu venho defendendo muito na discussão também com as pessoas, com um grupo de jovens também, que eu venho debatendo bastante, a necessidade de a gente criar espaços para a prática esportiva do jovem, espaços para a prática de lazer do jovem, como as pistas de skates, campeonatos. Dá para o jovem onde ele possa se expressar o teu pensamento cultural. Interagir, né? Interagir. Porque a hora que a gente viveu isso num programa que nós fizemos na época, chamado Juventude Cidadã. Eram 7 mil jovens no programa. Realmente o programa era muito grande. Mas qual foi ali o meu grande aprendizado? É que na formação profissional era uma grande vantagem, mas os espaços que nós proporcionávamos para ver discussão, avaliação, reflexão sobre os problemas que eles vivenciavam, sobre a família, esses espaços, essas discussões é que ajudavam o jovem a se encontrar melhor, né? Então nós precisamos investir mesmo nos famosos cursinhos preparatórios, na escolarização do jovem, na formação profissional, mas também precisamos investir nos espaços de lazer e nas expressões culturais típicas da juventude. A mesma coisa eu penso em relação à terceira idade. Nós precisamos hoje, tem um dado interessante que a gente precisa levar em consideração, que assim, Guarulhos, no último IBGE, não esse agora recente, no último, nós tínhamos cerca de 120 mil famílias abaixo da linha de pobreza, na extrema pobreza. O último IBGE que nós pegamos agora, nós estamos para 68 famílias. Então, isso vem dizendo que Guarulhos está no caminho certo. Está apontando que a política social
é o que faz tirar as pessoas da pobreza e inserir elas socialmente. Nós precisamos fazer, foi um grande avanço o Bolsa Família, o Bolsa Auxílio Desempregado, mas nós precisamos agora investir em programas para a juventude também de forma massiva, para que isso também, os filhos dessas famílias também tenham oportunidade e possam alavancar com mais rapidez, quebrar o que a gente chama de ciclo vicioso e construir um círculo virtuoso. É verdade, a cidade de Guarulhos até um tempo atrás era fazer um grande trabalho com relação à cultura. Eu quero destacar aqui um trabalho do ENDA, um grupo de dança que existia em Guarulhos, também o pessoal do teatro. Teve um ano, se não me engano foi no governo Eloy Pietá, que havia perto, ou ultrapassando 50 grupos de teatros fazendo peça no Adamastor. Olha que coisa interessante, hein? Muito bacana mesmo, um trabalho feito no governo Eloy Pietá, se eu não me engano. Bom, e com relação aos idosos, que a Genilda falou, nós temos o SESI aí, que faz um belíssimo trabalho com o pessoal da terceira idade, hein? O esporte também, a Secretaria de Esporte faz um belíssimo trabalho com o jore, as danças. Agora, nós precisamos também criar mais espaços para as pessoas idosas poderem frequentar, interagir socialmente, porque isso ajuda muito, viu, na saúde do idoso. Precisa fazer isso. Eu acho que é um avanço. Nós estamos no caminho certo, precisamos avançar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, Genilda, a cultura, o esporte, por exemplo, tem recebido muito pouco recurso. Eu até tinha falado com alguns vereadores, por exemplo, nesse momento a Câmara, hoje, por exemplo, nesse momento, eu saí da Câmara, estavam votando, além do aumento do subsídio, a lei de diretrizes orçamentárias para 2013. É um bom momento também, Genilda, e às vezes eu sinto falta disso, do vereador sentar e discutir com o secretário. Falar, secretário, é possível você apertar mais aqui, para puxar mais dinheiro por aqui? Quer dizer, eu acho que o vereador, mesmo sendo da base, eu acho que ele tem a obrigação de também estudar a fundo cada orçamento e saber de onde apertar para tirar. Você não acha que é isso que é a função do vereador também ter uma crítica, talvez até mais construtiva, Genilda? Sim, um braço mais firme, digamos? Sim, eu acho que sim. Acho que é papel do vereador discutir o orçamento além daquela discussão mais trivial. Acho que precisa discutir, precisa conhecer, né, o próprio orçamento, precisa conhecer as aplicações, as políticas públicas que estão sendo implementadas, acompanhar de perto, até para poder sugerir, até para poder debater com mais propriedade. Agora, eu venho discutindo muito, Samuel, que pela minha experiência como secretária, como coordenadora, de que não basta você ampliar o recurso numa secretaria para que ela possa alavancar. É preciso que você trabalhe cada vez mais integrado, porque o Fundo Social foi um grande exemplo disso. Se você for olhar o nosso orçamento nos últimos 4 anos, sim, ele vem reduzindo. No entanto, nós ampliamos a política para fora. Nós ampliamos a capacidade de atendimento, nós pulamos aí de 120 mil para 420 mil. Então, não é só o orçamento financeiro, até porque todo mundo sabe, cada vez mais o município vai ter que investir em educação e saúde, é os 2 grandes polos. Segurança está aí também agora como um terceiro eixo muito importante, e trânsito. São 4 problemas crônicos e grandes que exigem altos investimentos, além do esgoto, que agora recentemente nós conseguimos implementar uma rede, já estamos aí nos 55% da rede de esgoto tratada, mas ainda tem 45% para se investir. Então esses são investimentos caros. Nós temos crises habitacionais no município muito grandes ainda. Então, também é investimento caro. Então, eu já passei pelo esporte, já passei pela educação, já passei pelo trabalho. Eu acho que a gente precisa definir qual é o propósito. Eu defendo que o esporte tem que investir na parte de lazer, entretenimento e saúde. O esporte enquanto qualidade de vida, não o esporte competitivo. O resultado acaba sendo a competição, mas não é investir em grandes equipes, não é investir em grandes times, mas sim investir no trabalho de base, no lazer, que é o que já vem acontecendo. Acho que nós temos que acelerar esse processo. Então, eu acho que a gente precisa discutir recursos, sim. O orçamento precisa ser debatido, mas é importante debater os projetos das secretarias. Eu acho que a Câmara também precisa começar a debater os projetos, acompanhar o andamento, o resultado, as metas, como está sendo atingido ou não, até para poder intervir com mais qualidade. Bom, é interessante realmente, porque de vez em quando falta um projeto para algumas secretarias aí, parece que ficam marcando passo. Uma questão que eu até tinha defendido com o então secretário de Educação, Moacir,
é que os céus também fossem utilizados para o esporte, por exemplo. As piscinas... Hoje foi um grande avanço isso. As piscinas, na minha opinião, eu acho que as piscinas deveriam ser preparadas para as crianças aprenderem a nadar e aí fazer um início. Seria mais ou menos por aí, Zenilda? Sim, eu acho que assim, os céus hoje é um grande exemplo. Os grandes polos do céu, ele traz esse conceito do esporte enquanto lazer e qualidade de vida. Porque lá você tem a prática da dança, porque o esporte não é só jogar bola. O esporte é a dança, o esporte é a ginástica, o esporte é o futebol também, é o basquete, é o vôlei, enfim, é os jogos adaptados. O esporte é o momento onde a criança ou o jovem ele desenvolve o seu físico e sua mente de uma maneira saudável. E o esporte tem que proporcionar isso. Então, proporcionar mais campeonatos, mais lazer, mais competições, desse ponto de vista, não as competições de times grandes. E eu acho que está no caminho certo, essa já é a política do governo do Almeida, de que é investir no lazer e no esporte de massa, né, e não no esporte que eles chamam de alto rendimento. Então, eu acho que na próxima caminhada tem que continuar investindo nisso. As academias da praça, aquilo é esporte, porque é lazer, mas é também esporte. Quando você pratica uma atividade física naquelas academias populares, você está adquirindo mais capacidade física, está praticando uma atividade física, e isso é importante para a nossa política. Então, eu acho que tem que investir nisso mesmo, nas competições, ruas de lazer, nas academias, nos céus, tem que implementar mais atividade física nos céus. Eu acho que a gente está caminhando, acho que foi a grande sacada desse governo, foi criar os céus, onde lá tem a prática cultural, escolar e esportiva, tudo acontecendo no mesmo espaço. Bom, estamos conversando com Genilda Bernardes, ela que foi ex-coordenadora do Fundo Social de Solidariedade por mais de 3 anos, né? Qual foi a grande dificuldade que você encontrou ali e o que você ainda acha que faltou, que você não conseguiu fazer? O que você achou, qual foi o grande destaque no seu trabalho lá? E qual foi o grande pecado que, de repente, você tentou, mas não conseguiu complementar ainda? E que você gostaria de complementar? Olha, eu acho que o grande destaque que nós tivemos no Fundo Social foi poder definir as 3 grandes áreas de atendimento. Combate à fome foi um sucesso, né? Aí, entre os restaurantes, entre a agricultura urbana, que hoje está despontando, já é referência. Né? É uma das poucas cidades urbanas que tem uma política para agricultores urbanos. Então a gente investiu muito nisso, na parte do combate à fome. Nós investimos muito na qualificação, na geração de oportunidade. Os nossos alunos hoje, nós formamos aí a média de 500 alunos a cada 3 meses. E esses alunos estão sendo totalmente empregado pelos nossos restaurantes, pelas nossas padarias. Então, acho que assim, a gente implementou uma ação social, nós matamos a fome, mas também demos a oportunidade para que a família deixasse de estar naquela condição social. Acho que esse foi o grande legado que ficou no Fundo Social e que eu tenho muito orgulho de ter participado da construção desse legado. O que me frustrou foi ainda a dificuldade de trabalhar integrado com as demais áreas. Isso ainda foi uma frustração que eu levei, a gente discutiu isso muito no governo, a gente vem avançando muito nisso, na próxima gestão isso deve acontecer, mas eu gostaria muito de fazer um programa social um dia que não pertencesse à secretaria A, B ou C, mas que fosse um programa social do governo, onde todas as secretarias pudessem estar envolvidas nesse programa. Esse ainda é o meu sonho de ver realizada uma política pública integrada. Bom, o Décio Pompeu mandou um abraço para você. Que tá um outro abraço, meu amigo, né? Décio, muito carinho por ele. Um amigo nosso, o Rafael, está se lamentando que não conseguiu ainda ver o programa aí no canal 58, Rafael. Dá uma olhada aí, tá bom? Bom, o que a Genilda falou sobre agricultura familiar é muito interessante, né? Eu quero só destacar aqui que em 2003 eu acompanhei, fiz até um documentário no Ponte Alta, onde havia um movimento sem terra, e eles conseguiram ensinar para algumas pessoas uma espécie de agricultura dentro do quintal. É um negócio muito legal, um negócio muito bonito. Infelizmente o projeto não andou, infelizmente ali se transformou numa outra coisa que fugiu ao controle do movimento dos sem-teto. Um pecado realmente. Bom, Genilda, meia hora, conversamos muito tempo. Nossa, hoje, hein? Muito bom, um papo muito gostoso, muito bom. Muito obrigada por essa oportunidade. Se Deus quiser, depois aí teremos, já passa 5 minutos, não? Já tem mais 5 minutos ainda? Bom, então vou deixar esses 5 minutos aqui para a Genilda falar um pouco dela, né? Que muita gente pode não conhecer quem é a Genilda Bernardes.
se ela é guarulhense, onde ela nasceu, quando é que ela veio para Guarulhos, qual sua formação, né? Porque é muito bonito a gente falar que todo mundo deve ter direitos a isso, aquilo, outro, mas o conhecimento, infelizmente ou felizmente, é fundamental. Me diz, quem é Genilda Bernardes? Genilda Bernardes é uma mãe, tem 2 filhos maravilhosos, sou casada, eu vim do interior, eu nasci em Presidente Prudente, lá me formei, né, porque estudei na Unesp de Presidente Prudente, sou formada em pedagogia, sou professora de pré-escola, por formação e também por profissão, porque sou concursada na prefeitura como professora de pré-escola, educação infantil. Estou em Guarulhos há cerca de 15 anos, está para fazer 15 anos que estou em Guarulhos. Já também me especializei depois disso em políticas públicas e em planejamento estratégico. É a área que eu gosto muito de elaboração de projetos e execução de projetos. Estou muito feliz porque sou corintiana, meu time foi muito bem ontem, estou muito feliz por isso, né? Que me desculpem todos os outros demais times, mas esse ano a taça é nossa, né? E, enfim, gosto muito do que faço, gosto muito da política, gosto muito do poder público, acho e acredito em 2 coisas fundamentais. Acredito que é através do poder público que uma cidade se desenvolve. Por isso que o poder público, e a palavra já diz, ele tem o poder de transformar uma cidade. Guarulhos é a prova viva disso, a gente transformou e está transformando a cidade. E também acredito muito no investimento social. Eu acho que o ser humano tem que ser sempre a prioridade de qualquer sociedade justa. Eu também concordo. Bom, vou mandar um abraço aqui para a Cristina, que está nos acompanhando, a Drica Lopes também nos acompanhando pelo canal 58, a Tônia, aliás, Tônia Peron, aliás, o marido dela, falecido já há algum tempo, recebeu uma homenagem muito bacana na ZEC Cumbica. Então, nosso abraço a Tônia. Merecido, bastante merecido. Peron é um grande parceiro, um grande comunicador aqui da cidade de Guarulhos. Então, mandar um abraço para ele. Tem mais uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, é a Tatiana Caron, também nos acompanhando aqui, dizendo que você está muito bonita, viu, Genilda? Um abraço para a Tatiana Caron. Bom, conversamos aí hoje com Genilda Bernardes. Quero agradecer. Aliás, estou sabendo que ela colocou o nome dela à disposição do Partido dos Trabalhadores, né, para que, se ele entender que ela seja uma boa candidata, ela possa sair até candidata a vereadora. Bom, nesse momento ela não pode falar nada sobre isso, mas ela está colocando o nome dela à disposição. Vale lembrar que a cidade de Guarulhos hoje conta com 6, 7 vereadoras, né? A tendência nos últimos tempos sempre vem aumentando. Do Partido dos Trabalhadores nós temos hoje Marisa de Sá e Eneide Lima. Temos ainda a Luísa Cordeiro do PCdoB, a Silvana Mesquita, que agora está no PMDB, aliás, está resolvida a questão dela, para quem estiver curioso, e Helena Sena, do PSC. E por último nós temos Dona Otávia, do PRP. Obrigado pela presença, Genilda. Obrigado, Samuel. Eu queria aproveitar a última para fazer um convite para quem está nos assistindo, para visitar a nossa feira orgânica, que acontece todo sábado, na 4º Centenário. É um projeto belíssimo, saudável. E também nós temos amanhã o nosso simpósio de terapias naturais, que também vai estar acontecendo um encontro muito grande e é um ganho para a cidade de Guarulhos. O Parque Fracalanza, onde tem hoje o nosso Centro de Terapias, foi um ganho para a cidade de Guarulhos. Então eu convido todo mundo a conhecer esses 2 projetos, o Centro de Terapias e a nossa feira da 4º Centenário. E no sábado, na Rua Felício Marcondes, convenção do Partido dos Trabalhadores, a partir das 13 horas ou das 15? 15 horas. A partir das 15 horas, no antigo Guarulhão. Rua Felício Marcondes, região central da cidade de Guarulhos. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos.
Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre, olha, tivemos um papo muito gostoso com a Genilda Bernardes e agora o papo é outro, hein? O papo agora é sobre transporte na cidade de Guarulhos. Olha, a cidade tem sofrido muito nos últimos tempos, hein? É um projeto, é outro projeto, é peru, é micro-ônibus e a coisa... O trabalhador é que acaba sofrendo, a população mais carente que acaba sofrendo muito. Bom, mas teve avanços interessantes sim na cidade. E para isso, eu trouxe aqui uma pessoa que conhece bem essa questão do transporte, principalmente na questão dos micro-ônibus. Vamos conversar com o Antônio Borges. Ele é conhecido como alemão do transporte. Ele é presidente da Coopertrans Guaru e lidera um grupo de trabalhadores nesse setor. Boa noite, Antônio Borges. Boa noite, alemão. Boa noite, Roberto, pessoal do estúdio, aos telespectadores. Eu gostaria muito de agradecer a Deus a oportunidade de estar reunido aqui, que você está dando aqui para a gente. Me diz o seguinte, você que conhece bem a questão do transporte, né? Como é que você começou a trabalhar no transporte? Eu entrei como clandestino em aproximadamente 98, mais precisamente, né? Uhum. E aí logo veio a regulamentação, um decreto, e eu consegui obter o cadastro para trabalhar como lotação. E aí, na época que o Eloy assumiu, veio a implantação do validador, né? Uhum. A gente chama validador eletrônico. Foi a partir daí que eu comecei a entrar em cooperativa, porque até então nós éramos independentes, né? Cada um por si, cada um fazia a sua política de linha, né? Totalmente individual. Era perigoso naquela época, não? Tinha muito conflito, não tinha, alemão? Tinha, porque o pessoal, muita gente queria, alguns conseguiram, né? E muitos acabou não obtendo. Então o pessoal mesmo assim tentava trabalhar como clandestino, mas não obtiveram mais tão sucesso e felizmente não conseguiram pagar as prestações e perderam os carros para os bancos e acabou ficando só os cadastrados mesmo. Foram 536 que ficaram? É esse número, não? 536? Isso, na época do decreto foi habilitado 536 permissionários, né? Isso dividido em turnos, né? Manhã e tarde, né? E depois, agora na gestão do Almeida, veio a licitação, porque a gente rodava em cima de um decreto, como eu falei, na qual a gente não tinha segurança nenhuma de sustentação, né? Então, a qualquer momento, como veio o Almeida, e teve coragem, né? Até parabenizo pela coragem que teve de fazer, primeiro aprovar a lei na Câmara, né? Que foi difícil, ela primeiro perdeu a primeira votação e depois foi aprovada para fazer a licitação. A licitação essa que até hoje está aí. A primeira foi feita a licitação, até então com o secretário Evaldo, né? Uhum.
e muita briga judicial, muita liminar, e acabou sendo cancelada. Então, assumiu o novo secretário, o Atílio, também, parabenizar, que tem trabalhado muito, um belo secretário aí que realmente tem feito um excelente trabalho, porque ele foi a campo, ele vai para campo, lá ele vai onde está o problema, ele vai para resolver o problema. Então ele resolveu, remodulou o edital, teve coragem, tirou a cooperativa fora, porque está então um dos motivos que cancelou a outra licitação foi a questão cooperativa, que eu fui um dos defensores de cooperativa pela questão da organização. Esse sistema que a gente opera hoje, ele não consegue funcionar individual, ele precisa de uma cooperativa ou uma organização por trás, mas enfim, por consequência da licitação anterior ter sido cancelada por conta da cooperativa, foi tirada a cooperativa dessa nova licitação. Então o sistema ele é individual, ele é pessoa física, porém os permissionários hoje são organizados em duas cooperativas no caso, né? Uma a qual eu sou presidente. É até melhor, até para trabalhar, né? Ter um grupo de trabalho. Me diz o seguinte, você não sente falta de alguma pessoa que defenda? Eu sinto vocês um tanto quanto soltos, não tem nenhuma autoridade um líder, ou então uma pessoa que defenda vocês mais na Câmara ou na Prefeitura. Você sente falta disso ou não? Então, a gente sente porque, de fato, como eu falei, foi feito o projeto lá atrás e eu fui um dos defensores de que esse projeto ele teria que ser feito através de pessoa jurídica, por cooperativa. Até mesmo porque eu já tinha até uma visão de como que ia acontecer isso, né? E hoje é o que está aí, a gente acaba funcionando aí a organização pela cooperativa, porém, não existe uma legalidade por isso, né? A legalidade, sim, na licitação existe, o permissionário ele habilitou, ele é individual e ele vai lá e faz a operação, mas tem que ter uma organização. Então, realmente eu acho que a gente precisa, de fato, de um representante mesmo da categoria, aí eu digo, um permissionário dentro da Câmara, para defender esses interesses nossos. Até porque eu vejo o exemplo, o vereador americano, que é dos táxis, né, representa a sua categoria, que é o táxi, né? Tá? Então eu acho que a gente precisa, sim, de um representante para defender esses interesses nossos, né? Eu quero assinar aí embaixo o que o alemão acabou de falar, que é verdade, viu? O americano, ele briga com unhas e dentes, fica nervoso, grita, esperneia, mas ele defende a categoria dele. Olha, pode ter muito defeito, hein? Mas ele defende os taxistas assim de uma forma muito bonita. Me diz o seguinte, alemão, como é que está o transporte? Melhorou nos últimos tempos? O que precisa fazer ainda? Olha, o transporte ele melhorou. Melhorou principalmente para a população. O objetivo nosso, né, eu digo como presidente da cooperativa, hoje o foco é a população, é atender bem a população. O que acontece? Com essa mudança que teve, o prefeito Almeida comprou essa briga, mais uma vez eu gostaria de parabenizá-lo, porque não é fácil mexer em transporte, não é qualquer um que tem coragem, ele teve. Então o que acontece? Hoje se implantou lá atrás, com muita dificuldade, como eu falei, e aí veio as liminares, na qual a gente não conseguiu formalizar o desenho verdadeiro, que é o quê? Os micro-ônibus fazer a alimentação do bairro aos terminais e os ônibus fazer a parte estrutural, que é do terminal carregando para o centro. Então o que acontece? Quando implantou o sistema, ainda não tinha os terminais prontos. Hoje nós já estamos funcionando 3 terminais, que é o Pimentas, né, foi o primeiro, na qual eu opero com 65%, né, da operação do terminal, nossos micros que opera. E aí veio depois o... Quantos micros são? Hoje nós estamos com 150 micro-ônibus, né? A nossa cooperativa está com 150, mas vai aumentar mais um pouco. Agora com a licitação, está vindo mais aí um pouco de micro-ônibus aí se agregar com a gente. Mas hoje é 150. Então, nós operamos 28 linhas
dentro da região de Guarulhos, né? Dividida na região do Pimentas, na região do Bom Sucesso, né? E também na região do Tabuão aqui, que Novo Recreio, Vila Galvão. Então, como eu falei, os terminais não estavam prontos, hoje já estão prontos. Pimentas o primeiro, São João o segundo e Tabuão o terceiro, pronto. O que falta hoje para que o sistema realmente rode redondo? São os corredores. Porque o conforto da população já está na questão dos terminais. Segurança, né? Estação de transferência do Bom Sucesso, muito importante, né? Então, a hora que os corredores estiverem concluídos, aí sim, o passageiro ele vai chegar muito mais rápido ao seu destino. Porque hoje o trânsito é o maior problema, né? Então, hoje a gente organizou aí a questão dos micro-ônibus, como eu falei, que é a escala horária, né? Programação, a primeira viagem, a última viagem, isso é importante, né? Fazer. E aí o que acontece? O que antes nós não tínhamos e hoje nós temos, desse comprometimento que eu falei, é a questão da programação. A cooperativa ela faz a programação, né? Para o permissionário cumprir e entrega para o permissionário. Então ele é obrigado a fazer aquela primeira viagem e aquela última viagem. E isso, sábado, domingo, feriado, faça chuva, faça sol, não tem problema. Quebrou um ônibus, a gente vai ter um reserva para colocar no lugar. Não que a cooperativa tenha uma reserva, mas a nossa organização já faz com que exista esse reserva. Então o que acontece? A gente consegue dar o bom atendimento. Ou seja, antes, se a van quebrava, ficava aquele buraco, não tinha quem cobrisse, até que ela se consertasse. Então eu vejo que hoje o transporte ele melhorou bastante, mas ele vai ficar muito bom a hora que os corredores estiverem concluídos. Até um tempo atrás eu via muita reclamação, Alemão, que os pirueiros acabavam não respeitando o idoso. Porque existe uma lei municipal, estadual, federal, dizendo o seguinte: o idoso acima de 65 anos tem direito, sim, à passagem gratuita. Nesse sistema feito aqui na cidade de Guarulhos, o deficiente e o idoso está sendo respeitado? Está sendo respeitado e, mais uma vez, eu vou elogiar mais uma vez o nosso prefeito Almeida, que hoje o idoso não é mais que 65. A lei nossa é 60. 60 anos o idoso já tem direito, né, à gratuidade. E por que eu falo que hoje está sendo respeitado? Porque com a implantação do bilhete único, que mais um sucesso aqui para a cidade, para a população, nós recebemos agora qualquer passageiro que entre no carro. Seja idoso, seja deficiente, acessível, seja passageiro normal, trabalhador, seja estudante, qualquer um nós recebemos. Então, agora, nós transportamos o idoso com prazer. Não que antes não tivesse. Porque antes o veículo, ele não tinha, primeiro que ele não tinha rampa de acessibilidade, né? A van. Hoje o micro-ônibus, todos são adaptados com acessibilidade. Então, o veículo ele era muito pequeno. Capacidade de 15 passageiros sentados, a gente acabava colocando alguns passageiros em pé devido à necessidade de faturar, e aí o idoso dava com o sinal, infelizmente estava lotado, não tinha aquele interesse em transportá-lo, né? Hoje não, hoje nós não temos esse problema. Por quê? Porque a gente está recebendo. Passou o cartão, a gente recebe a passagem. Hoje não tem mais aquilo do pirueiro ou do micreiro, por exemplo. Tem um micro-ônibus, passar dele para o filho, não, né? É tudo licitação, né? Não, antigamente a perua era assim, não era? Não, também não era. Era decreto, como eu falei, mas algumas medidas judiciais acabavam dando esse direito, né? De continuar operando, né? Como se fosse uma placa de táxi. Sim. Com a licitação, esse direito não tem mais. O que acontece? Faleceu, a permissão ela se extingue. E aí, como foi uma licitação, existe uma fila de espera, automaticamente a prefeitura vai chamar o próximo da fila. Existe o barra 2, o chamado, eu não sei como é que seria o termo, mas no táxi seria o barra 2. Tem um titular, e o titular pode chamar um outro trabalhador para ficar junto, para trabalhar junto. Isso é permitido ou não é permitido? Isso é permitido, até mesmo por consequência da carga horária, né? Antigamente, como eu falei, as vans operavam em 2 turnos. Então,
o permissionário ele operava só num turno sozinho, não havia nem necessidade de preposto, e havia assim na questão do final de semana, porque ele também não aguentava trabalhar direto. Hoje não, hoje o micro-ônibus ele roda em período integral, né? Manhã e noite. Então aí nós também temos lá uma programação na qual a gente faz um balanceamento dentro do mês, uma carga horária média de 7h20 diária para cada mão de obra. Essa é a carga horária média. Então, é obrigado a gente ter o preposto, não tem como. O motorista, ele não consegue, o permissionário, ele não consegue trabalhar sozinho. Ele tem que ter um preposto, tem que ter 2 cobradores, que é o da manhã e o da tarde, né? E os fiscais também. E se ele cometer algum erro, a cooperativa ou a prefeitura tem como puni-lo? Até não simplesmente por punir, mas para que tenha um respeito. Isso existe? Não? Existe essa preocupação? Por exemplo, você é o presidente da Cooper Transguaru. Você tem uma preocupação de dar uma orientação para os motoristas, para os cobradores? Sim, na implantação do sistema, Roberto, nós fizemos cursos, né, até em parceria com a prefeitura também, lá no Parque Fracalanza, cursos de ensino, de bons tratos, né, com o passageiro, com o idoso, com o deficiente. E nós dentro da garagem, dentro da cooperativa, a gente tem uma política que foi aprovada em assembleia de aplicar multa interna. O que é isso? O permissionário, ele tem as regras para ser cumprida. Então, assim, não é ditadura, mas, como eu falei, foi aprovado em assembleia. Ele não cumpriu, ou ele deixou de descumprir alguma questão que está lá no nosso regulamento, ele vai ser multado, né? Então, quer dizer, uso de uniforme, o distrato, sair do itinerário, né, sem comunicar, não cumprir as viagens, não fazer a primeira partida, a multa é mais pesada, não fazer a última partida também é mais pesada. Então são regras que nós implantamos dentro da garagem para que os funcionários, né, cumpram. E por que essas regras? Por que essas multas? Porque a gente trabalha com caixa único. Nós fomos a primeira cooperativa, pode ser que eu me engane, mas eu creio que do Brasil, a implantar o sistema de caixa único integral, não por linha, 100% integral. O que é isso? Você pega toda a arrecadação, toda a receita dos permissionários, eles transferem para a cooperativa, ela faz a administração geral de mão de obra dos funcionários, combustível, manutenção, peça, pneu, geral. Paga tudo, prestações, inclusive as prestações dos micro-ônibus, a gente administra tudo. Bacana. E o que sobra é devolvido para o permissionário, dentro da sua proporcionalidade. O que é por sua proporcionalidade? Porque tem permissionário que tem uma prestação diferenciada da outra. Consequentemente, quem tem prestação menor ganha mais do que quem tem prestação maior. Mas é o único diferencial, porque o resto é tudo padronizado. Mão de obra, combustível, manutenção, é tudo igual. E por que isso? Porque tem linha que ela é mais cara para operar e tem linha que é mais barata. Eu ia te perguntar justamente isso. Então não tem como a gente diferenciar. Então, até nessa linha, só até para você não perder a linha e continuar. Por exemplo, de repente o motorista é um motorista que ele pega parte do itinerário de terra, vai desgastar mais o carro. E o outro pega todo o itinerário em asfalto, sem buracos. É que é difícil em Guarulhos, mas tem muito buraco, né? Mas pensamos assim, então ele vai quebrar pouco carro. Isso é pensado também, Alemão? Isso é pensado. Existe uma política com a STT lá, que é a Secretaria de Transporte, na qual dá uma ajuda, né, um suporte para essas linhas, mas, como eu falei, como a gente trabalha com o sistema de caixa único, esse suporte ele é diluído igual para todo mundo. Até mesmo porque, como eu te falei, o carro realmente opera na linha que a malha viária é ruim, e isso também já foi pedido agora no próximo orçamento para a próxima gestão do governo, que asfalte essas linhas,
que asfalte as malhas viárias na qual os ônibus operem. Isso é importante. Por quê? Porque é menos custo, a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro para o permissionário, para o cooperado. Então hoje a gente opera em 10 linhas que não tem asfalto. Isso é um custo muito alto. Pneu, mola, né? A manutenção é cara. Mas com esta política de administração nossa, da Copertrans, o cooperado ele está contente porque ele ganha igual. Ele não paga esse preço. E aí, quando supostamente ele for trocar o carro dele, nós vamos fazer o levantamento do carro dele, né? O que é o levantamento? Deixar ele igual o outro que rodava na malha boa, para ele ter uma condição de venda igual o outro. Isso é bacana. Isso faz parte do Caixa Único. Né? Bom, quero agradecer aqui a presença do Albino Peixe. Não houve um pequeno problema, era para ele estar aqui no programa de ontem, né? Não deu. O Albino Peixe, ele é do Consegue Cumbica. Ele é presidente do Consegue Cumbica. É que o rapaz deu um sinal ali, mas eu me lembrei sim, do Consegue Cumbica. Aliás, tivemos participando de algumas reuniões com ele, principalmente ali na região do Parque Secap. Ele discute muito a questão da segurança e vamos trazer ele sim. Vamos dar uma ajeitada na semana que vem, ou na próxima, ou na outra semana, para que o Albino venha aqui e discuta a questão da segurança aqui na cidade de Guarulhos. Hoje nós estamos conversando com Antônio Borges, conhecido como Alemão, ele que é presidente da Copertrans Guaru, que hoje agrega 155 micro-ônibus. Ele que conhece a área já há um bom tempo. Há quanto tempo você está na área, Alemão? Na área do transporte, como eu falei, desde 98, né? Mas eu sou morador de Guarulhos desde 82, na qual eu resido ali na região do Parque Santos Dumont, periferia, mas sou muito feliz, sou muito contente, lá no bairro, muito conhecido também. Então, do transporte eu estou já bastante experiente aí, né? É bastante experiente mesmo, né? Bom, então estamos conversando aqui com o Antônio Borges, né, sobre o transporte na cidade de Guarulhos, transporte que cá entre nós, hein, deu muita dor de cabeça, principalmente nessa mudança. Ele falou do Parque Santos Dumont, Parque do Santos Dumont, que tem quase metade do bairro ali, sem asfalto ainda, né, Alemão? Tem, não, o Santos Dumont ele está bem asfaltado já. Mais pro lado ali do Primavera. É, isso, ali aquela região Primavera. E tem bastante rua ali ainda no Santos Dumont, algumas ruas que vai precisar, na próxima gestão aí, se fazer um trabalho voltado lá na questão de asfalto das vias lá também, né? Ali é carente muito, Roberto, de lazer, né? A área de lazer, esporte, no campo de futebol não tem. Né? Muito e tem pouco. Espaço, né, que poderia ser discutido. Tem espaço. A gente tem uma região lá, que é a área da Candinha, que foi tombado como patrimônio histórico e precisa se fazer um projeto bom naquela área lá, para a área de lazer, né? De campo de futebol e até mesmo eu vejo a possibilidade de construir um céu lá. É bacana. Bom, meia hora conversando aqui com Antônio Borges, conhecido como Alemão, ele presidente da Copertrans Guaru, com 155 micro-ônibus sob responsabilidade desse rapaz aqui, ainda muito jovem. 2 minutos finais do programa eu deixo para você fazer suas considerações finais. 1 minuto. 1 minuto, tá bom. Bom, rapidinho, então, Antônio Borges, Alemão, estou na área do transporte, né, como eu falei, sou nordestino, vim desde 82 e evangélico também, que acima de Deus, né, abaixo de Deus, a minha família também. Eu gostaria de dar um abraço para minha esposa, para meus filhos que estão em casa. Não sei se estão conseguindo assistir porque não tem net, lá é Sky, mas é um pouco de mim, é isso aí, gente. Eu sou trabalhador. Isso que é o mais importante, né? Bom, queremos agradecer aqui, lembrar que no sábado tem algumas convenções ainda, né? Alguns partidos fazendo convenções. A cidade está com muita discussão nesse ponto aqui. Recebemos 2 pessoas importantes, aliás, as 2 pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. O Alemão também é ligado ao Partido dos Trabalhadores e sempre estamos aqui discutindo na cidade, dando espaço para todos os partidos, sem exceção.
Muito obrigado pela audiência. Estaremos na próxima semana, terça-feira, com mais um programa Tribuna Livre. Um abraço e até lá. TV 58.